Gênesis capítulo 2. Hoje nós vamos continuar, como os irmãos sabem, mas quem está vindo pela primeira vez, nós estamos fazendo aqui uma série de mensagens sobre o livro de Gênesis. O livro que eu particularmente mais gosto na Bíblia é o livro de Gênesis, e Deus colocou em nosso coração esse propósito de estudar o livro de Gênesis do início ao fim, capítulo por capítulo, e nós já estamos, acho que é na 8ª mensagem hoje, e estamos ainda no capítulo 2. Então, na 8ª mensagem, estamos no capítulo 2 ainda. Então, tem chão. Mas vai ter outras partes que vai ser mais rápido. E hoje nós iremos meditar sobre o jardim do Éden e a queda do homem. Nas mensagens anteriores, nós meditamos sobre a criação. Falamos sobre a criação, sobre as evidências, sobre aquilo que a gente pode aprender com a criação de Deus, criação do homem, criação da mulher, os 6 primeiros dias da criação e o 7º dia, o dia de descanso, que nós encerramos a semana passada. E hoje nós iremos, de fato, entrar na história da humanidade. Nós vamos hoje começar a estudar como, de fato, iniciou a história do homem. E isso é importante, nós olharmos lá para o começo, para que nós possamos entender hoje qual que é o propósito de Deus. No caso de hoje, vamos falar sobre o jardim do Éden e a queda do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Os irmãos somente acompanhem. Diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Amados, o jardim do Éden, essa passagem bíblica, esses versículos que estão aqui descritos em Gênesis 2 e 3, que vão narrar essa parte tão importante da história da humanidade, é sem dúvida um dos textos bíblicos mais importantes que nós precisamos conhecer. Se você tem o desejo de conhecer a Bíblia, para que você possa entender a verdade, um dos 3 textos principais que você tem que entender, um deles é a passagem do Jardim do Éden. Porque esse texto aqui, ele é fundacional, ele é fundamental. Se você tirar o capítulo 2 e 3, aliás, o capítulo 1, 2 e 3 da Bíblia, toda a Bíblia, ela perde o seu sentido, ela fica incompleta. Porque os 3 primeiros capítulos, eles são fundamentais para que a gente possa entender todo o restante da Escritura. Eu disse para os irmãos, algumas mensagens atrás, que é fundamental nós entendermos que o que está escrito em Gênesis 1, 2 e 3 é literal. Repita comigo, Gênesis 1, 2 e 3 é literal. E por que isso é importante? Porque, como eu já disse para os irmãos, algumas pessoas dizem assim: olha, eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, mas eu não creio que o que está escrito em Gênesis 1, 2 e 3 seja literal. Eu acredito que aquilo é uma figuração, é uma fábula, é uma forma simplificada de Deus explicar algo que não tem como explicar. E algumas pessoas vão entrar por esse caminho de que a criação feita nos 6 dias não é literal, que Deus não criou daquela forma. E eu já falei sobre isso lá nas 3 primeiras mensagens, quem não viu, veja. E outras pessoas vão dizer também que a passagem do Jardim do Éden não é literal. Ou seja, que essa questão aqui, que um homem e uma mulher estavam no jardim, aí teve a serpente, isso daí não existe, isso daí é impossível, porque como que pode uma serpente falar? Não tem sentido. Mas eu quero frisar em primeiro lugar nesta manhã que essa passagem é literal. Isso daqui realmente aconteceu. E por que eu estou falando isso e
forçando, fixando na mente dos irmãos. Porque a partir do momento que eu disser que Gênesis, que o jardim do Éden não é literal o que aconteceu lá, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque por aqui nós vemos o pecado sendo introduzido no mundo. E é por isso que Jesus veio para morrer em nosso lugar, para salvar e perdoar os nossos pecados. Então é muito importante nós entendermos a literalidade do jardim do Éden. Aqui nós vemos os dois maiores problemas da humanidade sendo introduzidos ao mundo. Os irmãos lembram que eu falei da criação de Deus, como Deus criou o universo perfeito, completo, pronto, funcional, tudo funcionando bem, a natureza, os animais, tudo funcionava perfeitamente. Deus criou o homem, a mulher em perfeita harmonia, um diferente do outro, mas ambos se complementavam. Deus colocou o homem no jardim que era perfeito. Deus plantou o jardim e colocou o homem lá. O jardim agradável, perfeito, tinha alimento. O trabalho do homem era apenas cuidar do jardim, guardar o jardim, porque a criação era perfeita. Porém agora nós vamos ver quando que tudo começa a perder a perfeição. Tudo começa a perder a perfeição a partir do momento que o pecado entra no mundo. É por isso que hoje, quando você olha para o mundo e a gente vê tanta violência, desigualdade, fome, miséria, brigas, divisões, tantas coisas ruins no mundo hoje, tudo isso é causado pelo pecado. Os dois maiores problemas da humanidade são pecado e morte. Repita comigo: pecado e morte. Esses são os dois maiores problemas da humanidade. O pecado é o causador de tudo de ruim que você possa imaginar no mundo. Deus criou o mundo perfeito, mas por causa do pecado a criação geme. A natureza entrou em colapso. Tudo está sendo corrompido por causa do pecado, este mal que entrou no mundo. Então o pecado é um grande problema. Quando a gente fala de fome, de desigualdade social, por que isso é causado? É causado por causa do pecado. Por causa da dureza do coração do homem, que não atenta para a necessidade do seu próximo, que não olha para o seu próximo. Poderíamos falar aqui das decisões que são tomadas por grandes políticos, por grandes empresários, que têm em sua mão o poder de ajudar as pessoas, mas eles tomam decisões que prejudicam o povo. O que é isso? É o pecado, o egoísmo, a vaidade, a maldade do coração do homem. E quando nós falamos do outro problema da humanidade, que é a morte é o maior problema. Porque você pode ter o máximo de dinheiro possível. Essa semana, Elon Musk voltou a ser o homem mais rico do mundo e parece que em questão de uma noite, a fortuna dele subiu 11 bilhões. Uma noite, 11 bilhões. Então ele tem, parece que 250 bilhões de dólares, a fortuna dele acumulada. Agora tem uma coisa, com todo o dinheiro dele, tem uma coisa que ele não vai conseguir resolver nunca: o problema da morte. Um dia ele vai morrer. Todos nós aqui vamos, Jesus não voltar. Porque a morte é inevitável. Se eu fosse perguntar aqui para os irmãos, eu tenho certeza que não existe uma dor pior do que você perder alguém que você ama. Alguém que participa da sua vida e de repente você perde essa pessoa e ela vai embora por causa da morte. Ou seja, a morte é um grande problema da humanidade. E nós vimos que Salomão disse que o sábio, ele pensa na morte com frequência. O sábio pensa na morte com frequência. O que é isso? Quer dizer que ele está depressivo? Não. Quer dizer que a pessoa que é sábia, ele não se ilude com as coisas da vida, porque ele sabe que uma hora todos nós vamos morrer. E quando você tem isso em mente, que nós um dia vamos morrer, então você começa a pensar a sua vida na eternidade. Você não pensa só no agora. E aí você se torna uma pessoa sábia, porque você está olhando para a eternidade e não apenas para o agora. Então os dois problemas da humanidade, o pecado e a morte. Aonde iniciou esses dois problemas? No jardim do Éden. Quando Moisés ele foi escrever o Gênesis, ele escreveu direcionado para o povo hebreu que tinha saído do Egito. E lá no Egito, aquele povo hebreu, eles cresceram e foram educados em uma cultura egípcia. E na cultura egípcia, a questão da morte era um problema central. Era algo importantíssimo lá no Egito. É por isso que nós temos que analisar o contexto, entender para quem foi escrito, e você já vai entender o porquê. Lembra quando você olha lá para o Egito, nos dias de hoje, quando as pessoas vão no Egito, elas vão para ver o quê lá no Egito? O que tem de interessante no Egito, amado? O que tem lá? O que tem, amados?
Pirâmides. Agora, para que os faraós faziam as pirâmides? Justamente pensando na morte, pensando em como seria a vida deles após a morte. Então lá no Egito, embora fosse uma cultura pagã, mas eles já pensavam na morte. Eles tinham isso como algo importante. E agora Deus vai usar Moisés para mostrar para o povo hebreu como que a morte entrou no mundo, por causa do pecado. Essa passagem do Jardim do Éden, embora seja uma passagem importantíssima, ela é bem objetiva. Você percebe que aqui são poucos versículos, ou seja, uma das coisas mais importantes da história da humanidade é resumida em poucos versículos. Mas por que essa passagem ela é tão objetiva e tão simplificada? Justamente porque o objetivo aqui era um só, era mostrar a origem do pecado e da morte. E eu quero resumir aqui em 3 pontos centrais que a passagem do Jardim do Éden ela nos ensina. O primeiro objetivo dessa passagem do Jardim do Éden é mostrar a bondade de Deus. Em primeiro lugar, essa passagem do Jardim do Éden, ela nos mostra a bondade de Deus. Nós sabemos que Deus criou o homem no universo perfeito. E a Bíblia diz que chegava no final de todo dia, Deus olhava e o que Deus falava? E viu Deus que era bom. Perceba, a bondade de Deus ela é vista na própria criação de Deus. Porque Deus ele cria, olha e fala, isso ficou bom. Olha, muito bom isso daqui. Eu mesmo fiz e ficou bom. Deus é um Deus bom. E aquilo que Ele faz é bom. Deus criou um universo perfeito e colocou o homem. E como se não bastasse o universo que Deus criou, quantos estão me ouvindo, digam amém. Não vão dormir, amados, é de manhã, mas está só começando o dia. Então Deus ele criou o universo perfeito. E Ele poderia pegar o homem e colocar na natureza, em algum local. Mas não, Ele fala, eu vou fazer algo a mais. Ele vai, e a Bíblia diz que Deus plantou o jardim. No Éden, não é do Éden, é no Éden. Deus plantou um jardim. Qual que é a diferença, amados, de um jardim para uma mata, por exemplo? Qual que é a diferença? Do jardim para uma floresta, do jardim para a Amazônia. Se você colocar você lá no meio da Amazônia, Deus tivesse colocado Adão lá no meio da Amazônia, que problema, hein, amados? Qual que é a diferença do jardim para uma floresta, por exemplo? É que a floresta, amado, ela é bagunçada, uma árvore cresce em cima da outra, tem animal, ela não tem ela tem ali uma função, ela funciona. Mas o jardim, ele é organizado. O jardim, ele é cuidado por alguém. Se você pegar e plantar um jardim aí na sua casa, no seu quintal, planta lá um monte de coisa, de planta, e se você deixar o jardim lá, daqui a 2, 3 anos, quando você chegar lá, vai ter virado matagal no seu quintal. Porque o que diferencia o jardim de uma floresta? É que o jardim, ele é cuidado por alguém. O jardim, ele tem que ser feita uma manutenção nele, para que ele seja um jardim. Um jardim é organizado. Então, quando Deus coloca Adão no jardim do Éden, já estava bonito, estava perfeito. E Deus colocou o homem lá, Adão, já está funcionando. Você só vai cuidar disso daí. Algumas pessoas falam assim, ei, Adão pecou, e por causa do pecado nós temos que trabalhar. Não, irmão, Adão já trabalhava antes. Deus, quando criou o homem, já colocou ele no Éden e falou, você está aí para guardar e lavrar, para lavrar e guardar. Ou seja, já tinha que trabalhar. A questão é que depois do pecado, o trabalho ficou mais difícil. Então Deus colocou o homem no jardim. Olha só que bondade, amados. A Bíblia diz que lá tinha toda árvore e fruto agradável para comer. Tudo acessível ao homem lá, a maçã, a banana, a melancia, estava tudo lá para ele pegar e se alimentar. Era possivelmente uma dieta vegana, vegetariana. A princípio parece que sim. Agora veja bem, estava lá o homem no jardim, tudo perfeito. A bondade de Deus. Olha só, é como você quando você faz o alimento para alguém. Quando você cozinha para alguém, é uma demonstração de carinho. É uma demonstração de respeito. Quando você chama alguém para ir lá na sua casa e você faz alguma coisa, você prepara, está demonstrando que você tem apreço por aquela pessoa. E Deus fez isso para Adão. Deus preparou o jardim. É como o Tiago agora que vai ser pai. E está preparando lá já o cantinho do nenê, está preocupado, vou ter que tirar meu computador daqui. Você começa a preparar a casa para o nenê chegar, porque você ama aquela criança que nem chegou ainda, mas você ama e você começa a preparar para a chegada da criança. A mãe já começa a comprar roupa, já não compra mais roupa para ela, compra só para a criança. Não é assim, amados? Porque a mãe e o pai, eles estão preparando o ambiente para a chegada da criança. Foi isso que Deus fez. Deus falou, eu vou preparar aqui o jardim. Eu vou colocar o homem, minha criatura, meu filho, eu vou colocar ele aqui. E Deus então prepara o jardim e coloca o homem, a bondade de Deus.
E é interessante que daí Deus fala para Adão: Adão, de todos os frutos você pode comer, mas essa árvore aqui no meio do jardim você não toca, essa você não pode. E aí a Bíblia diz que Adão e Eva foram lá, comeram um fruto, Eva foi enganada pela serpente, Eva comeu, deu a Adão, Adão comeu. E a Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Daqui a pouco eu vou explicar esse versículo, que até um tempo atrás eu não entendia ele. Daqui a pouco eu vou explicar. Então Adão comeu, Eva comeu, pecaram. E agora, quando Deus vai no jardim, eles se escondem. E aí eu vejo a bondade de Deus mais uma vez. Porque quando Adão se esconde, Deus pergunta: Adão, onde estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus sabia onde Adão estava, Deus sabe de tudo. Mas Deus, ele pergunta: Adão, onde estás? Deus está dando uma oportunidade de Adão se arrepender, de Adão confessar o seu erro. Mas Adão, ele não confessa, ele fica lá escondido, até que ele vem e fala: ah, Senhor, eu tinha vergonha porque eu estava nu. E aí Deus começa a conversar com Adão. Deus sabia de tudo, mas Deus é misericordioso, ele começa a dar a oportunidade de Adão confessar o seu erro. Mas ele não confessa. Ah, Senhor, eu estava nu e temi. Mas Adão, quem te falou que você estava nu? Ah, Senhor, Adão, você comeu do fruto que eu mandei você não comer? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Adão já começa errado, irmão. Que ele já começa botando a culpa na mulher. Ele fala: foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele bota a culpa na mulher e bota a culpa em Deus ao mesmo tempo. Porque ele fala: a mulher que o Senhor me deu. Então ele está dizendo: ah, Senhor, eu comi, mas a culpa é sua. O Senhor me deu essa mulher aí, a mulher deu para mim, eu comi. Ou seja, ele não reconhece o seu pecado. E aí Deus vai falar: Eva, o que aconteceu? Ah, Senhor, foi a serpente me enganou. E aí a serpente não tem como se defender, não tinha como se defender. A questão é, os dois tiveram a oportunidade de se arrependerem, mas não fizeram isso. Mas eu vejo a bondade de Deus na oportunidade que Deus dá para se arrepender. E aqui eu já tiro uma lição, que embora nós sejamos pecadores, amados, enquanto nós estamos vivos, e você está vivo, nós temos a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados. Nós temos a oportunidade de confessar diante de Deus o nosso pecado. Por mais grave que a gente possa achar o nosso pecado, Adão, ele fez aquilo que não era para ele fazer. Mas mesmo assim, Deus deu a oportunidade para que ele se arrependesse. Algumas pessoas falam assim: igreja parece curva de rio, só para o que não presta. Eu não concordo com essa frase. Porque dá a intenção que só tem pessoa ruim na igreja. E não é assim, amados. Eu costumo dizer que a pessoa sem caráter, ela é sem caráter sendo crente ou não sendo crente. Tem pessoa que antes de ser cristão, não vou nem falar crente, antes de ser cristão, a pessoa já não tinha caráter. Isso daí é um problema sério. Agora tem pessoa que mesmo antes de ser cristão, ele já tinha caráter. Já era uma pessoa decente, uma pessoa honesta. Então a igreja não é curva de rio, coisa nenhuma. Mas a igreja é sim lugar de pecadores. Porque todos que estão aqui só estão aqui porque reconhecem que nós somos pecadores. Que nós não merecemos nada. E o nosso Pai, assim como Ele estava de braços abertos para Adão, Ele sempre está de braços abertos para nós, para nos receber e dizer: vem, eu perdoo os seus pecados, eu perdoo as suas falhas, vamos caminhar, vamos recomeçar. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus bom e misericordioso. Segundo lugar, a passagem do Éden, ela nos mostra a origem do pecado. Eu já disse para os irmãos que pecado é uma infração. Agora, se tem uma coisa interessante, eu peço para que você abra sobre Gênesis capítulo 2, amados. O versículo 16 diz assim, preste muita atenção. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Somente até aí. Preste atenção, amados. Que o homem pecou, nós já sabemos, a história é conhecida. Mas tem uma questão aqui que me chama a atenção. É que Deus coloca o homem no Éden e Deus faz uma proibição. Deus fala: dessa daqui não. Ou seja, quem determina o que é certo e o que é errado é Deus. Quem determina o que é pecado e o que não é pecado é Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos em uma época, e não apenas hoje, mas sempre na história da humanidade, o homem, muitas vezes, faz aquilo que não é da vontade de Deus, e aí ele fala assim: ah, mas eu não me sinto mal, a minha consciência não me condena. Mas desde quando a nossa consciência é o padrão moral, para determinar o que é certo e o que é errado? Se você atentar para o capítulo 3, eu não vou ler para ganharmos tempo, a Bíblia vai dizer que quando a serpente chega para Eva,
E ela pergunta, vamos ler, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, irmãos, a estratégia da serpente. A serpente aqui representa o diabo. A serpente, ela chega até a mulher e ela vai persuadir a Eva. Ela vai enganar a Eva. Porque o diabo é assim que ele age. Ele não chega com o pecado logo de cara. Ele engana a pessoa, para fazer a pessoa acreditar que aquilo não é tão errado assim. E ela pergunta para Eva, é assim que Deus disse? E a mulher disse, versículo 2, e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Presta atenção, versículo 3 diz, disse Deus, quem foi que disse? Eva, presta atenção, amado. Eva, ela disse para a serpente, olha, Deus disse assim, para não comer. Deus disse. Só que daí no versículo 4, olha a serpente. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Que serpente mentirosa, amado. Como o diabo é astuto. Porque Deus disse que vai morrer. E a serpente disse, não vai morrer nada. O que a serpente estava dizendo? Deus mentiu. Eva, Deus mentiu, ou você entendeu errado, não é isso daí não, você não vai morrer, vai acontecer uma outra coisa bem mais legal. E aí o versículo 5 diz, porque Deus sabe que no dia que comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí depois continua, a mulher olha para a serpente, vê que é agradável à vista, come e peca. Só que sabe o que é interessante? Que Eva, ela foi enganada. 1 Timóteo 2,14 diz assim, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Repita comigo, Adão não foi enganado. Esse versículo, amados, quando eu lia ele, algum tempo atrás, eu falava, esse versículo aqui, ele é meio machista, né? Porque ele dá a entender que, na verdade, Adão não pecou, que Adão foi inocente, mas não, irmãos, eu fiz uma exegese errada. Na verdade, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, Eva, ela comeu, ela sabia que era errado, mas ela comeu pensando que estava fazendo certo. Porque a serpente enganou ela, ela tinha uma informação, mas a serpente vem e engana ela, para que ela não achasse aquilo errado. Ela pecou, inclusive ela pagou o preço pelo erro, mas ela foi enganada. Adão não foi enganado. Não foi a serpente que tentou enganar Adão. A Eva simplesmente trouxe e Adão comeu. Ou seja, o pecado de Adão, ele se torna ainda pior, porque ele foi consciente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E mais, nós aprendemos aqui no papel do homem, provedor, protetor, líder. Então Adão, como o protetor do jardim, era para ele ter impedido que a serpente enganasse a Eva. Era para ele ter percebido que a serpente estava entrando no jardim. Não foi protetor, não foi líder. Porque quando a mulher vem para ele e traz o fruto, o que era para ele dizer? Era para ele dizer, opa mulher, calma aí, o que você fez? Você comeu do fruto, não era para você ter feito isso. E aí, irmão, eu não sei o que ia acontecer na história, eu não sei se Deus ia fazer uma outra Eva, eu não sei o que ia acontecer, alguma coisa ia acontecer. A questão era para ele ter se posicionado. Mas não, ele vai e come, conscientemente. Eva não enganou Adão. A serpente não enganou Adão, ele comeu conscientemente. Então tem dois tipos de pecados que a gente pode fazer. O consciente, que é aquele que você faz sabendo que é errado, mas você faz. Você não, eu também, porque eu também sou pecador. Então eu vou colocar outra coisa. É aquilo que a gente faz, a gente sabe que está errado, mas a gente faz. E tomara a Deus que a gente se arrependa e peça perdão para Deus. Mas esse é o pecado consciente. Eu estou fazendo, eu sei que eu estou errado, mas eu estou fazendo. É que nem você vai lá quando você come muito doce, você fala, eu sei que não é para me comer, mas eu vou comer mesmo assim. Né? Então, é o pecado consciente. Agora tem o pecado inconsciente. E esse aqui que é o perigo. Que é quando nós fazemos algo errado pensando que estamos fazendo certo. Mas isso é possível? É possível, foi o que aconteceu com Eva. Por quê? Porque nós estamos sendo enganados pela serpente. Enganados pelo adversário.
É quando nós começamos a relativizar a Bíblia. Dizer, a Bíblia diz isso, mas não é bem assim, dessa forma. Isso era uma questão cultural. Isso era para uma outra época. É a serpente nos enganando. É a serpente fazendo com que a gente comece a relativizar a verdade. Então a gente não pode ser enganado pela serpente. Sempre quando nós tivermos dúvidas sobre alguma coisa, a verdade está aqui, a palavra de Deus. A verdade não é o Andrés que tem a verdade é a palavra. Se eu pregar a palavra, eu estou falando a verdade. Se a Bíblia dizer sim, é sim. Se a Bíblia falar não, é não. A palavra de Deus é a verdade. Porque a serpente, ela enganou a Eva, dizendo que Deus não estava falando a verdade. Dizendo, não morrerás, e morreu. Então, o pecado entrou no mundo por causa da enganação. A mulher foi enganada. E depois Adão, conscientemente, pecou. Então, o Jardim do Éden nos mostra como o pecado entrou. E em terceiro lugar, o objetivo da passagem do Jardim do Éden é mostrar a consequência do pecado. Que a consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus, ele deu a sentença. Ele colocou a lei, não pode comer. É a regra, não pode comer daqui. E ele colocou a sentença: se comer, o castigo é esse, vai morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas pessoas dizem assim, mas Deus foi muito duro. Só porque o homem comeu uma fruta, um fruto, já foi suficiente para Deus condenar o homem, jogar para fora do jardim. Mas eu quero que você entenda que o homem ter comido o fruto foi uma ação de desobediência. O pecado é desobedecer. O homem desobedeceu a palavra de Deus. E o pior é que depois que ele come do fruto, ele começa a descer ladeira abaixo. Ele come do fruto, depois ele se esconde de Deus. Quando ele tem a oportunidade de se arrepender, ele bota a culpa na mulher, ele bota a culpa em Deus, mas ele não assume o seu pecado. E a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós vamos estudar mais à frente, do capítulo 3 ao 11, nós vamos ver a humanidade descendo cada vez mais a ladeira. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo. E pelo pecado ter entrado no mundo, o homem, ele já tem essa natureza pecaminosa. E é por isso que a Bíblia vai dizer, no capítulo 6 de Gênesis, já estou partindo para o final, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Nós vamos ver agora no capítulo 6, a corrupção geral da humanidade. Ou seja, a partir do Éden, devido ao pecado, o homem foi sentenciado, vai trabalhar com o suor do teu rosto, o seu trabalho vai ser dificultoso. A mulher foi sentenciada com dores de parto que foram multiplicadas. A serpente foi sentenciada a se rastejar na terra, possivelmente a cobra andava, mas agora ela vai se rastejar. Deus colocou essa inimizade e o castigo principal de todos, além do trabalho, do parto, o castigo principal, a morte. Que todos nós estamos destinados a esse fim tão duro e que nenhum de nós quer. Agora, a partir disso, o homem começa a descer a ladeira. Nós vamos ver no futuro ali, que Caim mata o seu irmão. Nós vamos ver várias coisas ruins acontecendo por causa do pecado. O homem, ele desce a ladeira. E eu quero concluir dizendo o seguinte: tudo isso aconteceu lá no jardim, porque Adão, ele permitiu que a serpente entrasse. A grande lição que nós tiramos aqui, amados, todos nós somos pecadores. O pecado já está em nós. A Bíblia diz que o homem é pecador desde a sua meninice. A criança, quando você vê a criança com sentimento de egoísmo, a criança, quando ela fica com raiva, ela quer fazer alguma coisa, embora a criança seja inocente, mas já é o pecado que está em nós, desde a nossa infância. A criança é inocente, mas a raiz do pecado já está em nós. Agora, a única forma disso ser corrigido é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e permitimos que o Espírito de Deus trabalhe em nossa natureza. É apenas assim que nós teremos forças
para que quando alguém nos ofender, a nossa natureza humana vai ser o quê? Querer revidar. Mas quando o Espírito de Deus controla a nossa natureza, nós não revidamos. É apenas assim que quando alguém nos magoar, e a nossa natureza quiser nos fazer se corromper com a mágoa, o Espírito de Deus vai curar o nosso coração para liberar perdão. É apenas assim que quando nós vemos alguém que está numa condição financeira melhor do que nós, ou recebeu uma promoção no trabalho, ou tem alguma coisa que você não tem e gostaria de ter, e a nossa natureza humana quer ter inveja, mas o Espírito de Deus vai trabalhar em nosso coração, para que a gente fique feliz com a conquista daquela pessoa. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, que a nossa natureza humana, ela vai pender para o pecado, por causa do pecado de Adão, que é o nosso pai. Todos nós somos descendentes de Adão. Então nós temos essa natureza pelo pecado, mas quando nós recebemos o Espírito de Deus, a nossa natureza é transformada. E eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé, e nós vamos orar, para que nós possamos cuidar do nosso jardim, amados. Presta atenção aqui, para finalizar. O jardim do Éden era o lugar santificado para Deus falar com Adão. Era o lugar especial para Deus se relacionar com Adão, com o homem. Hoje, o lugar onde Deus habita, não é mais lá no jardim do Éden, mas é no meu e no seu coração. Deus, ele não habita em pedra. Deus, ele não habita em tijolo. Deus, ele habita dentro de você. E assim como Adão, ele não cuidou do jardim e a serpente entrou, que nós hoje possamos cuidar do nosso coração, amado. Para que a serpente não entre, para que o nosso adversário não entre e mude aquilo que Deus estabeleceu para nós. Que nós não sejamos enganados, que nenhum sentimento, que nada esteja no nosso coração, mas que o nosso coração seja um jardim preparado para receber a presença de Deus. Eu quero que você entenda que o nosso Deus é educado. Deus, ele não entra onde ele não é chamado. Nós precisamos abrir o nosso coração e preparar o nosso coração para Deus. E que nós possamos fazer isso. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Soberano Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante desta palavra, Senhor, que nós acabamos de ler, acabamos de meditar, ó Pai, a passagem fundacional da Escritura, a origem do pecado, a origem da morte. Senhor, tudo começou porque Adão, ele não guardou o jardim, ó Pai. Porque Adão permitiu que a serpente entrasse, que o diabo entrasse disfarçado de serpente. Ó Deus, e que o Senhor nos dê graça para que nós possamos guardar o nosso coração, ó Pai. Para que o nosso adversário não possa entrar em nenhuma hipótese, para que nós não sejamos enganados nem confundidos, mas que o Senhor nos dê entendimento, abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento espiritual, para que o nosso coração seja um jardim aberto, um jardim guardado, um jardim limpo, para receber a Tua presença. Este é o nosso pedido, Pai, no nome do Senhor Jesus. Prepara os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Guarda o nosso coração e encha com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.